Bem-vindo a este episódio do Cético do Senso Comum. Celebrando nosso 3º aniversário de episódios no YouTube, destacando algumas das declarações mais absurdas feitas por pessoas famosas, ricas e tolas. Aqueles que acumularam seguidores fanáticos apesar de suas personas públicas serem em grande parte fictícias. Hoje faremos uma pausa nas críticas a Elon Musk para focarmos em outra figura famosa que criou um grande culto de seguidores. Um ex-kickboxer conhecido como Andrew Tate e, em menor grau, seu irmão Tristan, Kimball. Esse cara, o irmão mais novo que sempre acompanha e sofrerá as consequências das ações que tem seguido por toda a vida. Veja, infelizmente para o irmãozinho, Tristan se uniu a alguém que fez sua fortuna não apanhando, mas explorando meninas na internet, algumas das quais podem ter menos de 16 anos. E se a expressão no rosto dele neste recente trecho de entrevista for algum indicativo, Tristan está finalmente começando a perceber que sua escolha de se associar e imitar seu irmão psicótico pode ter sido uma má decisão. Na maior parte do tempo, vamos focar em Andrew e ignorar Tristan, já que ele claramente não é nenhum gênio por aqui. Mas lembre-se, enquanto prosseguimos, ele ainda está nas sombras de Andrew, provavelmente chorando sozinho num canto agora mesmo. Mas se você pensa por um instante que Tristan é o irmão mais novo, doce e inocente, e de forma alguma cúmplice nos crimes de que ele e seu irmão são acusados, pense novamente. Aqui está o que acontece quando as garotas que trabalham para Tristan não lhe dão todo o seu dinheiro, esteja em controle do próprio contato telefônico dela com membros que gostam dela. Você está se preparando para ser enganado, e isso já aconteceu comigo antes. Fui pro quarto, quebrei tudo e a confrontei sobre o que ela fez. Ela me enviou todo o dinheiro, mas isso já aconteceu comigo antes. Aqui está como Tristan se gabou em um podcast sobre abusar sexualmente de 17 anos. Ela é a Olivia, Jesus Cristo. Eu fui o segundo homem com quem ela já transou em toda a sua vida. Belos, grandes, seios naturais, tão fofa. Cara, doeu nela a cada momento que eu estava fazendo isso, mas foi bom pra mim, então quem se importa? E este tweet mostra como seu cérebro de 35 anos olha para crianças de 15 anos. Para ser claro, a idade de consentimento na Romênia é 15. No entanto, se uma parte mais velha abusa de sua autoridade ou influência para obter acesso sexual a uma vítima, a idade de consentimento então sobe para 18 anos, o que, para os Tates, é problemático. Uma das minhas principais garotas tem 200 mil seguidores no Instagram e eu tirei a virgindade dela quando ela tinha 17 anos. Isso é legal. Aliás, não sei se são 18 anos país louco. No entanto, as leis de consentimento de idade na Romênia não são as únicas leis que se aplicariam aqui. Para espectadores americanos, é interessante saber que existem leis severas para cidadãos dos Estados Unidos da América, como os Tates, que têm relações sexuais com menores no exterior devido à sua cidadania americana. As leis contra a exploração sexual extraterritorial de crianças processam pessoas que viajam para fora dos estados para países estrangeiros que estupram, molestam sexualmente ou pagam uma criança por sexo. A pena para esta disposição pode chegar a 30 anos de prisão. Além disso, o 8 United States Code 1596 concede jurisdição extraterritorial aos promotores para investigar estrangeiros que cometem crimes de tráfico sexual contra crianças fora dos Estados Unidos da América. Para esses estatutos, uma criança é considerada qualquer pessoa com menos de 18 anos. Portanto, se o sistema de justiça americano decidisse intervir, ambos os irmãos poderiam estar enfrentando graves acusações federais, como estupradores estatutários internacionais. Vamos ser absolutamente claros sobre Tristan. Seria difícil encontrar uma mentira ou exagero ou uma afirmação ostentosa que Andrew Tate fez no passado que Tristan também não tenha feito. Eles são ervilhas co-conspiradoras da mesma vagem. Você provavelmente trabalhou com mais garotas na indústria de entretenimento adulto do que qualquer outra pessoa. Eu realmente tenho. O único tipo de garota que eu não conseguia recrutar eram aquelas com pais ricos. Fazer isso por dinheiro, eu não preciso, minha família é rica. Uma das primeiras coisas que você precisa aprender sobre Andrew Tate é que absolutamente tudo o que ele te diz é uma mentira. Você pode ser mais generoso e chamar isso de um exagero da verdade, mas mentira é mais apropriado. Não importa se ele está falando sobre sua família, sua infância, sua carreira no kickboxing, sua riqueza autoproclamada, tudo é exagerado além do ponto de credibilidade,
incluindo como essa linha de mandíbula recuada com implantes de cabelo está continuamente se promovendo como o epítome da realização humana. Agora, mesmo que este episódio fosse para evitar Elon Musk, tem que ser dito que haverá algumas menções a ele, porque, é claro, Musk encontra seu caminho em todos os tópicos e todas as histórias sob o sol nos dias de hoje. Quando Musk desafiou Mark Zuckerberg para uma luta em uma jaula, Zuck aceitou, e Dana White começou a promover como a luta do século. Andrew Tate, em prisão domiciliar na Romênia, ofereceu para treinar o senhor cabeça de batata, se a mãe de Musk permitisse a luta. Meia, seu filho mais velho, vistos aqui entrando no Cotillion Jocasta Oedipus, tem uma ligação especial. 52 anos, ele ainda parece precisar da permissão da mãe para sair e se divertir. E parece que a partir de hoje ele não está autorizado, mesmo que fosse ser treinado por um dos traficantes de sexo de maior perfil na Romênia. Então, Musk recorreu às raízes canadenses de sua mãe e aceitou a oferta de George St. Pierre para treinar a fim de conquistá-la. Apontaremos outras conexões entre esses dois neandertais conforme surgirem, mas estamos nos adiantando. Vamos voltar um pouco e descobrir quem é Andrew Tate, de onde ele veio e como diabos chegamos aqui. O nome verdadeiro de Andrew Tate não é Andrew Tate. Emery Andrew Tate, terceiro nome dado por seu pai, afro-americano, Emery Tate Jr., um enxadrista de segunda linha e ex-sargento da Força Aérea dos Estados Unidos da América, e sua mãe britânica, Eileen, lavadora de pratos em meio período. Andy nasceu no fim de 1986 e seu irmão Tristan em meados de 1988. Os pais geraram esses dois parceiros no crime e uma filha, Janine. Janine, a caçula, é uma advogada nos Estados Unidos da América, com pouco contato com seus irmãos mais velhos, enquanto os dois meninos são supostamente inseparáveis. Evidentemente, Janine é a irmã mais inteligente. Emery Tate III agora prefere ser chamado de Andrew, seu nome do meio. Os pais de Andy se divorciaram em 1997, quando ele tinha por volta de 9 anos. Sua mãe voltou para a Inglaterra com os filhos, e quando Andrew começou a ganhar dinheiro no kickboxing, decidiu que sua mãe poderia se aposentar, e ele arcaria com todas as suas despesas, o que parece muito nobre e generoso. Até você perceber que todo o portfólio de ativos, dinheiro e criptomoedas de Tate foram apreendidos por serem provenientes de sua atividade criminosa, que financiava a aposentadoria insatisfatória de Eileen. Eileen provavelmente terá dificuldades financeiras se não tiver economizado parte de sua mesada. O pai de Tate, por outro lado, que Andy gosta de descrever como um gênio, como uma forma de inflar sua própria suposta inteligência, morreu em 2015 em seus 50 anos, então Emery Jr. foi poupado deste capítulo da vida de seus filhos e das repercussões disso, e ele também não tem escrúpulos em chamar seu pai de abusivo, e gosta de contar histórias de sua trágica juventude, sofrendo nas mãos de Emery Jr., que foi rebaixado de sargento a zelador devido a algum conflito com seus superiores. Então ele foi eventualmente expulso completamente do exército em 1992. Quando o dispensaram, disseram que ele tinha transtorno de personalidade narcisista porque se recusou a ouvir um de seus comandantes. Meu pai discutia com ele sobre a tradução de uma palavra, acreditando que era gíria para algo mais. O superior acreditava que era algo mais. Eles iniciaram uma briga pessoal que se desenvolveu ao longo de meses de discussões sobre traduções. No final, pediram ao meu pai para varrer do lado de fora por 8 horas diárias. Eventualmente, ele foi dispensado. Ofereceram-lhe uma pensão militar, mas ele recusou. Ele disse: minha sanidade não está à venda. Por causa de seu diagnosticado orgulho narcisista, que parece ser passado geneticamente pelo lado masculino da linhagem Tate, Emery Jr. recusou sua pensão militar, o que levou sua família à miséria enquanto Emery Jr. perseguia a glória em torneios de xadrez e o alcoolismo. Outra característica aparentemente genética nas ex-esposas dos Tate é a misoginia. Pegue, por exemplo, este tweet onde Andy relata como seu pai descreveu sua mãe para ele. Ela te servia refeições saudáveis diariamente, limpava a casa e era geralmente quieta, embora Emery Jr. afirmasse amá-la muito. Isso não é como um marido amoroso descreve sua esposa. É assim que alguém descreve uma serva, uma empregada doméstica ou uma babá. Como a última linha do tweet afirma, segundo Andrew, é literalmente tudo o que um homem quer. Desde então, Andrew aumentou muito a misoginia, mas falaremos disso depois. 5 anos após Emery Jr. ser expulso do exército, sua criada, cansada de ser enganada e sem dinheiro, pegou as crianças e retornou para o Reino Unido.
Quando meus pais se separaram, nos mudamos para a Inglaterra e minha irmã parou de falar com meu pai porque ele traiu minha mãe, que ficou chateada com a separação. Ela deveria ter esperado isso. Quando minha irmã parou de falar com meu pai, eu e meu irmão continuamos falando com ele. Ele disse que quando fôssemos mais velhos entenderíamos. Agora que sou mais velho, entendo. Ele transou com uma garota. Então, quando você vê tweets como este, ou ouve histórias sobre como o pai de Andrew Tate era um gênio linguístico operativo da CIA, isso é uma mentira, contada por um menino de 7 anos para seus amigos, para fazer seu pai alcoólatra desempregado parecer menos um idiota. O problema é que Andrew ainda conta a história como se fosse real. Outra mentira que o pequeno Andy gosta de contar sobre seu pai é que Emery Jr. era um gênio e grande mestre no xadrez. Meu pai era um grande mestre de xadrez. Eu estava a caminho de me tornar um grande mestre de xadrez. Ele era um legítimo grande mestre de xadrez. O pai era o enxadrista negro com a maior classificação na história. Realmente sim, está bem documentado que, enquanto meu pai era um renomado jogador de xadrez, um pioneiro relatado para jogadores afro-americanos, tendo ganho vários torneios ao longo de sua vida, Tate Jr. nunca excedeu o posto de mestre internacional, o segundo nível, com uma classificação máxima da Federação Internacional de Xadrez de 24-13 em 2006, mal ultrapassando a barreira entre mestre e mestre internacional, e 87 pontos abaixo da classificação de grande mestre que seu filho mais velho gosta de atribuir a ele. Meu pai era um grande mestre de xadrez. Novamente, provavelmente para inflar o próprio nível de inteligência artificial autoproclamado de Andy. Agora, quanto a outra afirmação ainda mais absurda feita por Andy sobre seu papai. Meu pai foi o enxadrista negro de maior ranking na história. Sério, sim. Emery Tate não foi o enxadrista negro com a maior classificação na história. Essa honra pertence ao jamaicano-americano Maurice Ashley, que foi o primeiro homem negro a alcançar o título de grande mestre no jogo de xadrez, recebendo essa honra no ano de 2000, 15 anos antes da morte de Emery Jr. Maurice Ashley conhecia Tate, empatou com ele no New York Open em 1993 e escreveu sobre ele após sua morte. Mas Ashley se tornou grande mestre em 2000, e Tate levou até 2007 para receber seu ranking de mestre internacional de segundo nível. Maurice Ashley foi o primeiro grande mestre negro e outros 3 homens negros seguiram o mesmo caminho. Nenhum deles se chama Tate. Pontius Carlson da Suécia, premiado como grande mestre em 2007. Amonsi Motawe da Zâmbia, premiado em 2009. E Kenny Solomon da África do Sul, premiado como grande mestre em 2015. Esses homens superaram as conquistas de Tate no xadrez durante sua vida? Seguindo a mesma ideia, Andy gosta de exibir que foi um prodígio do xadrez, vencendo o campeonato estadual de Indiana aos 5 anos, com uma classificação de 1.600. Aqui está um tweet recente que ele deletou e um vídeo para acompanhar eu. Aos 5 anos, fui campeão estadual de xadrez em Indiana, o mais jovem a vencer na categoria sub-16. Lembro-me de estar sentado em frente a um garoto de 16 anos. Aos 5 anos e meio, isso é assustador. Quando o venci, ele chorou, o que me fez feliz. Eu estava tipo, haha, não tão grande agora, aos 5 anos de idade. Sim, você era o estado de Indiana. Fui campeão e 16º colocado, sendo o mais jovem a ganhar. Estava a caminho de me tornar um grande mestre. Essa é a história contada por Andy Tate. A veracidade é questionável, mas a Federação de Xadrez dos Estados Unidos da América possui todos os registros. Então vamos ver o que eles dizem. O perfil da United States Chess Federation do pequeno Andy, com o nome Emery Tate Letourneau, mostra uma 896 e uma 1056.600 que ele gabava. Este site fornece registros de todos os torneios em que Andy participou, desde outubro de 1992, quando ele tinha quase 6 anos. No torneio de 1992, do qual ele se gaba, ficou em 10º lugar entre 10 jogadores, com 4 derrotas seguidas. O pai dele ganhou aquele torneio com 4 vitórias seguidas. Andy provavelmente se referia ao torneio que ocorreu semanas depois. Ele ficou em 13º de 15 com 4 derrotas e passagem direta para a segunda rodada. O pai dele também ganhou esse torneio com 5 vitórias seguidas. Esses foram os 2 únicos torneios que ele disputou em 1992. Além disso, este torneio que o pai dele ganhou, não havia categoria para menores de 16 anos. Nenhum deles tem. Os torneios de campeonato estadual são divididos por faixas etárias para que as crianças joguem contra outras de idade similar.
Ele jogou 2 torneios em 1993. Em maio, ele ficou em último lugar com 3 derrotas e 1 empate. Novamente, papai ganhou aquele torneio. Em outubro de 93, ele ficou em 19º em um campo de 22, marcando 2 pontos com 2 vitórias em 5 jogos. Os registros de Andrew Tate terminam em 1997, com um total de 20 eventos em seu perfil. Seu último evento foi em maio de 1997, com uma 896. No início do ano, ele participou do Campeonato Estadual de Indiana, na categoria de até 6 anos em abril, terminando em 76º lugar entre 144 jogadores, não alcançando as primeiras posições. Torneio estadual de 64 jogadores, em janeiro de 1997, onde ele ficou em 21º na sexta série e abaixo. Em janeiro de 1996, no Campeonato Estadual Sub-21 com 64 participantes, ele ficou em 21º lugar, novamente. Em janeiro de 1995, mesmo nível de torneio, terceiro e abaixo, mesmo resultado, 21º no campo de 65. E em todos os outros torneios registrados que Tate jogou entre 1992 e 1997, ele nunca conseguiu um primeiro lugar. Seus melhores resultados foram terceiro de 5 em seu segundo torneio escolar e quinto de 39 na categoria reserva do Elkhart County Scholastic, o que adicionou 59 pontos à sua classificação. Mas na maioria dos casos, Emery Tate Latour terminou no meio do pelotão, se não empatado na última posição. Então vamos ouvi-lo contar essa história novamente. Fui campeão estadual de xadrez aos 5 anos em Indiana, na categoria Sub-16, então fui o mais jovem a vencer. Então eu estava a caminho de me tornar um... Agora, passar por todas essas coisas da escola primária pode parecer mesquinho para você, mas você tem que se perguntar: se Andrew Tate precisa mentir sobre sua habilidade na infância, enquanto joga um jogo de tabuleiro para impressionar as pessoas, o que mais você acha que ele está disposto a mentir para parecer muito melhor do que é? Quanto às suas afirmações de ser a pessoa mais inteligente do planeta, sim, essa é uma afirmação que ele faz frequentemente. Eu sou a pessoa mais inteligente neste maldito planeta. Sua carreira acadêmica não é nada impressionante. A maior parte da escolaridade de Tate foi feita no Reino Unido. Sua maior conquista educacional equivale ao diploma de ensino médio britânico, nunca tendo cursado ensino superior. Ele não possui diplomas ou graus em nenhuma disciplina, embora tenha sido supostamente aceito na Free Union, ASCOL. Tate não escreveu a declaração pessoal necessária para a admissão, tornando-se inelegível para frequentar. Em vez disso, ele seguiu carreira no kickboxing, que eventualmente lhe traria algum dinheiro e prestígio. Tate anuncia orgulhosamente que é 4 vezes campeão internacional de kickboxing. Essa é sua primeira e única reivindicação de fama um tanto legítima. Porém, como tudo relacionado a Tate, até mesmo as estatísticas de sua carreira no kickboxing são questionáveis. Na página da Wikipedia do Tate, na coluna da direita, consta um histórico de kickboxing com 76 vitórias, 23 por nocaute e 9 derrotas. Além disso, ele tem um histórico mediano no artes marciais mistas com 2 vitórias e 1 derrota entre 2007 e 2010. Então, quando as pessoas descrevem Tate como um campeão internacional de artes marciais mistas, isso é completamente falso. Se você rolar para baixo nessa página, pode ver uma lista das lutas registradas que Tate teve. Há 31 lutas listadas aqui, não 85. Há 8 KOs, não 23. E há 8 derrotas, não 9. Embora a plataforma afirme, a lista está incompleta. Onde estão aquelas outras lutas? Quem estava encarregado da contabilidade na International Sport Karate Association, que de alguma forma perdeu o resultado de 54 lutas de Andrew Tate? A Federação de Xadrez dos Estados Unidos da América possui registros estaduais de quando Tate tinha 5 anos de idade. Ou a lista está incompleta, faltando cerca de 2/3 das informações, ou mais provavelmente, muitas dessas lutas são imaginárias, assim como o título de campeão estadual de xadrez de Tate. Henry Cejudo fez considerações sobre o recorde de Tate após analisar algumas de suas performances. E hoje vamos analisar o único e inigualável Andrew Tate. Enfrentando Miralem Atmati 2020. Mas olhem o histórico do Miralem. Sabe, 3 vitórias, 2 derrotas, 24. É isso que o boxe, né? É isso que o kickboxing costumam fazer. Eles costumam inflar seu recorde de forma inacreditável. Quer dizer, para este cara ter mais de 80 lutas, quer dizer, estamos em 2020.
Ele estava com um recorde de 75 vitórias e 9 derrotas. Não sei quando ele se aposentou, mas ele não deveria estar lutando contra um cara que está com 3 vitórias e 2 derrotas, ou 2 vitórias e 3 derrotas, sabe? É absolutamente ridículo. Então, isso é contra Cosmin Lingard novamente. Para um cara que está com 76 vitórias e 9 derrotas, quer dizer, ele está enfrentando um cara que está fazendo sua estreia. É isso que eu estou dizendo, cara. Isso é onde vocês fãs, vocês, pessoas que seguem caras que vocês acham que são bons lutadores, esse cara está fazendo sua maldita estreia. Enfrentar um lutador com mais de 80 lutas é ridículo, é o que se chama de lata de tomate. Ele parece ser um cara inteligente, mas tem um histórico inflado, então você pode ter 80 lutas contra 80 adversários diferentes de baixo nível. Se você colocar um cara como Andrew Tate com Jake Paul, eu acho que Jake Paul resolve isso bastante rápido. Veja as capturas de tela dessas 2 lutas de 2020 enquanto estiver aqui. Notou algo em comum nas estatísticas do Andrew? Durante a luta de Tate contra o lutador 32, seu registro na tela mostrava 47. 10 meses depois, na sua última luta registrada contra o Lata de Tomate, o registro de Tate saltou para 75 vitórias e 9 derrotas. Seu verdadeiro registro é um palpite. Apesar de seu histórico, a habilidade de Tate no ringue como contra-atacante não impressionou Arthur do canal YouTube Boxing. Vamos deixar ele explicar o porquê. Andrew Tate realmente tem habilidades de kickboxing. Ele é rápido para o seu peso e tem bons reflexos. Mas ele carece de fundamentos básicos de kickboxing. Ele não é um lutador de calibre de campeonato. Tate é um lutador de médio nível difícil. Se ele realmente fosse um lutador de classe mundial, teria sido convidado de bom grado para competir no K1 ou Glory. O auge de Andrew ocorreu quando ambas as ligas coexistiam. O próprio Andrew disse que neste mundo você precisa conquistar tudo. As coisas encontram seu valor se são difíceis de alcançar. Infelizmente para ele não conseguiu o título de campeão mundial de kickboxing no mundo real. Andrew Tate, sabe, se você estava se perguntando, ele é legítimo ou ele é apenas, sabe, mais ou menos, ele é mais ou menos? Qualquer kickboxer que seja meio decente em sua categoria de peso dentro do Glory ou One UFC, qualquer um desses caras vai aniquilá-lo. Arthur, o narrador, também descreve a Internacional de Karatê Esportivo, a Associação Internacional de Karatê Esportivo, que se tornou a Associação Internacional de Kickboxing Esportivo, a organização através da qual Tate ganhou seus títulos. A International Sport Karate Association é um dos órgãos internacionais que regulam as lutas de karatê esportivo e kickboxing. O grupo de atletas que competem neste estilo de luta muito específico não se compara ao do boxe ou kickboxing. Esses tipos de kickboxers geralmente não se saem bem no artes marciais mistas. Esses torneios são meio que semi-profissionais para aqueles que não conseguiram entrar nas grandes ligas. Para deixar mais claro, ser um campeão da Internacional de Karatê Esportivo é como ser um campeão do Bellator ou One Futebol Clube no artes marciais mistas. No mundo do artes marciais mistas, só existe um título que importa, e esse é o cinturão do UFC. Portanto, a proeza de Tate no ringue contra um campo muito restrito de competidores é amplamente superestimada. Mas seus ganhos nesse esporte certamente não são. A maior bolsa que Tate recebeu por suas lutas de kickboxing foi de aproximadamente $100 mil. Compare isso com a luta de boxe entre Conor McGregor e Floyd Mayweather, onde McGregor recebeu $30 milhões mesmo perdendo. Mayweather, por outro lado, tinha garantido 100 milhões pela mesma luta, ganhe ou perca, e isso era em dólares de 2017. Embora Andrew Tate competisse no mesmo período, é seguro dizer que ele não competiu e provavelmente não poderia competir no mesmo nível deles. Tate se aposentou do kickboxing em 2017 devido a múltiplas cirurgias para reconectar as retinas de seus olhos fracos. Acrescentaríamos também seu queixo de vidro, que o derrubava feito pedra toda vez que um competidor o acertava. Graças à sua fama no kickboxing, Andrew Tate participou dos reality shows Ultimate Traveler em 2009 e Big Brother temporada 17 em 2016. Em ambos os casos, Tate saiu em algumas semanas. No Ultimate Traveler, após enganar seus colegas de equipe,
ele contraiu uma infecção ocular e foi eliminado. Sua participação no Big Brother também não foi muito bem. Ele durou 7 dias no programa antes que um vídeo dele açoitando uma mulher fosse vazado para os produtores, forçando-os a expulsá-lo. Pouco depois, essa mulher não identificada veio a público e declarou que era a mulher no vídeo e que o ato foi consensual. Olá a todos. Gostaria de comentar sobre o vídeo recentemente divulgado sobre mim e meu ex-namorado Andrew Tate. Andrew ainda é meu grande amigo, como visto no vídeo. Era apenas uma brincadeira que costumávamos fazer, um jogo inocente. Ele é um ótimo cara e nunca machucaria ninguém. Apesar dos esforços de Andy para se retratar como vilão em suas 2 aparições na televisão de realidade. Então eu sei que sou a pessoa mais inteligente nesta casa. Eu sei que sou a pessoa mais capaz nesta casa. Não tão inteligente é um pequeno espertinho. Peguei o número dele. Aquele desgraçado é um pequeno safado. A ideia de ficar aqui por 2, 3 dias não é... Isso... Foi este vídeo que deu ao público a primeira visão interna do que acontece quando as portas do seu verdadeiro quarto estão fechadas. A primeira luz a penetrar o véu, por assim dizer. Independentemente de o ato ter sido consensual ou não, a luz mais gentil que você poderia lançar sobre este vídeo é que Andrew Tate obtém gratificação sexual ao causar dor física a outras pessoas. No vídeo, a mulher afirma que participou voluntariamente. Mas neste vídeo, a mulher obviamente não era uma participante disposta. Vou te deixar sair porque você é um idiota. Mostre-me as pontes. 3, 4. 2. 3. Oh, bebê. Ó, eu tenho uma ideia. Eu sou ideia surgem. Meu fez. Isso mesmo. Tranque a porta. Você sabia que eu ia te bater se você se comportasse. Eu não teria que te bater. Teria? Não saia. Você não pode ficar aí dentro para sempre. Então, na câmera, temos Tate admitindo que a machucou com um cinto, e depois ameaçou bater nela depois que ela se trancou no banheiro. Que homem para levar isso um passo adiante? Aqui está uma gravação de áudio de Andrew Tate descrevendo exatamente como ele estrangulou essa vítima particularmente relutante durante o sexo. Eu sou uma pessoa ruim porque quanto mais você não gostava, mais eu gostava. Eu amei o quanto você odiava isso. Me exits. Por que eu sou assim? Por que eu... Sou um dos homens mais perigosos deste planeta. Às vezes você esquece exatamente quão sortudo você foi por ser fodido por mim. Você preferiria que eu te prendesse e te fizesse fazer coisas que você não gosta, ou preferiria foder, você não gostou que eu estava pensando que posso fazer o que quiser. É isso aí. Eu sou a pessoa mais inteligente neste maldito planeta. Você está seriamente tão ofendido que eu te estrangulei um pouco? Você não desmaiou, porra. Acalme-se, porra. Jesus Cristo, eu pensei que você fosse legal. O que há de errado com você? Tal, um homem. Até mesmo seguiu o caminho de culpar a vítima nessa, porque é assim que um G de topo lida com vadias ingratas que não gostam de ser estranguladas enquanto estão sendo estupradas. A senhora que está exonerando publicamente Tate no primeiro vídeo aparecerá novamente na segunda parte. Então vamos deixá-la de lado por enquanto. Porém, ela teve um papel relevante na violência sofrida por outras mulheres nas mãos de Andrew Tate, que aparentemente não tem problema em cometer violência contra mulheres, consensual ou não. Eu me levantei e olhei pra ele e perguntei, o que está errado? Ela disse, esse cara literalmente se deitou lá e disse, não, estou apenas debatendo se devo te estuprar ou não. E começou a me estrangular, forçando a tirar minhas calças. Eu estava tentando mantê-las e ele começou a gritar comigo. Tire a maldita calça, vadia. Tate então a estuprou, disse Amélia. Enquanto fazia isso, ela disse. Ele continuou a estrangulá-la, dizendo coisas como, a quem você pertence? Mesmo quando ela não conseguia falar devido às mãos dele apertando sua garganta, ele dizia, fala maldita, você não está falando o meu nome. Fale meu maldito nome, senão eu te mato. Tapa. Tapa, tapa, agarre. Cala-se, vadia. Sexo. Desde que Andrew Tate deixou o Big Brother de forma vergonhosa, cada vez mais material relacionado a ele inundou as redes sociais, grande parte produzida pelo próprio Tate,
que começou a construir uma reputação infame através de seu crescente império nas redes sociais. Quando voltarmos, vamos levar você através de tanto material revelador quanto pudermos, cobrindo entrevistas, artigos, suas próprias declarações e seus cursos de autoajuda, bem como sua inevitável prisão em dezembro passado. Se você achou que já aprofundamos bastante nesta série, prepare-se, pois ainda tem mais. Peguem suas pipocas, meninos e meninas. Isso foi o aquecimento. O entretenimento está para começar. Clique aqui quando estiver pronto para a parte 2 de Andrew Tate. Matriz de Mentiras.